Olá, aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal e no vídeo de hoje eu quero trazer uma dica muito importante para você que precisa falar em público, para você que precisa contar alguma história, seja em relação à sua empresa, seja em relação à sua missão, o seu projeto social. Se você é prolixo, já era, você está no lugar certo. Então não sai desse vídeo porque esse vídeo é para você. Vamos embora! Galera, no vídeo de hoje eu quero falar sobre pitch, sobre apresentação. Muita gente prolixa está tendo dificuldade na hora de contar uma história, de explicar uma história, ou de falar sobre a sua missão, sobre o seu projeto social, ou simplesmente você não é envolvido com um projeto social e você quer falar sobre sua empresa. Muita gente tem dificuldade. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre pitch de elevador, ou seja, aquela apresentação breve que você precisa fazer no tempinho em que o elevador sai do 20º, andar até o térreo, onde você vai se despedir daquela pessoa, que você começa aquele papo ali. Então, é chamado de pitch de elevador exatamente por isso, por causa desse espaço curto que você tem para poder você apresentar e contar a sua história. Muita gente tem dificuldade de falar em público e muita gente tem dificuldade de começar uma história e fechar uma história, de ser básico, de falar simplesmente o necessário. E muita gente acaba se enrolando, entrando no loop e dá um desespero, porque enquanto a gente fala ali no microfone, a gente tá pensando, será que as pessoas estão entendendo? Será que elas estão gostando? Você começa a olhar para o rosto da pessoa e você vê que ela tá meio assim, você tá meio perdido. Pois é, eu queria dar algumas dicas preciosas para você. Pitch de elevador é uma apresentação rápida, no espaço curto de tempo, onde você precisa apresentar o necessário para que aquela pessoa se interesse pelo seu projeto, pela sua história e queira comprar a sua história ou queira comprar algum produto que você esteja vendendo. É muito importante no pitch de elevador, primeira coisa, você precisa pegar a sua história e você vai dizer, Carlinhos, a minha história é uma história de 10 anos, de 20 anos, não importa. Você precisa ter essa história contada em 2 horas, essa história contada em 1 hora, essa história contada em 5 minutos, essa história contada em 1 minuto. Sobretudo para quem fala na internet. No começo eu tive muita dificuldade para falar na internet, porque um Reels, um Short, ele dá mais ou menos ali 60 segundos, hoje o Reels está com 90 segundos, 1 minuto e meio, mas era muito difícil para mim, eu sempre preguei em igreja, sempre falei para todo mundo, mas eu falava ali entre 30 e 40 minutos, eu sei que muita gente usa 1 hora, 1 hora e meia, eu sempre detestei ir num culto onde as pessoas, o pregador, a pregadora, passava muito tempo falando, porque chega um momento que você enjoa, chega um momento que você não entende mais nada, e naquele momento você quer ir embora, ou seja, você precisa ter muito cuidado para você não fazer um marketing reverso, você está tentando entregar uma palavra, tentando entregar uma mensagem, tentando vender algo, e a pessoa, ao invés de gostar, se apaixonar, ela vai detestar aquilo que você está falando. Então, fica aqui uma dica, pega essa tua história, resume essa história num papel, faz uma linha do tempo e você vai colocar o que é importante eu falar nessa história. Eu vou me usar como exemplo. Eu morei 7 anos e meio no Senegal, como vocês já sabem, e eu construí uma escola lá no oeste da África. Quais são os pontos importantes dessa história? O que foi que eu fiz? Eu dividi em 3 pilares importantes. Todo projeto social que eu desenvolvo, eu invisto em educação, que é um pilar para mim necessário. Eu não gosto de trabalhar com projetos em outras áreas, a não ser na área da educação. Eu dou protagonismo aos locais, ou seja, todo projeto que eu começo, eu termino entregando para a comunidade. E o terceiro é o autossustento. Eu preciso desenvolver um negócio local para que o projeto ele seja mantido por aquele, ou mantido parcialmente por aquele negócio. Veja só, 4 anos e meio de construção de escola e eu fiz 3 pilares. Isso é muito importante porque esses pilares vão guiar você nessa apresentação. Então, no primeiro pilar que eu trouxe para vocês é a educação, ou seja, a Casa de Dorcas, a escola lá no Senegal, ela está numa comunidade chamada Chai Chai, com 14 mil habitantes, a 130 quilômetros da capital Dakar, mas a cidade, está nas estatísticas da Secretaria da Educação como a cidade que menos tem escola. Ou seja, eu peguei um dado da Secretaria da Educação e resolvi um problema do país, não só um problema daquela comunidade. O pilar número 1. O pilar número 2, protagonismo local. Muitos projetos sociais que começam, terminam mal, porque tem sempre um líder estrangeiro, um líder que não
compreende a comunidade, que não vivencia de fato a história da comunidade. Então, eu desenvolvi um projeto e eu entreguei. Foi aí que nasceu o Alex Mbai, que é o nosso diretor hoje do projeto social lá no Senegal. É nativo daquela aldeia, fala a língua nativa, ou seja, se criou ali e ele conhece, porque também ele era um dos jovens que andava 7 quilômetros para ir, 7 quilômetros para voltar, para ter acesso a uma educação. E hoje a escola está bem mais próximo da comunidade dele, ele pode estar servindo as crianças da própria comunidade. Veja só, dei uma encurtada, falei sobre um pilar. O terceiro pilar é a nossa criação de codornas. Eu comecei a criar codornas, eu estou num território de agricultores e de criadores de animais, ou seja, eu estou também contextualizando, que eu sou da área de informática também, e enfim, eu poderia abrir algo na minha área, mas não, eu trabalhei de forma contextualizada, desenvolvemos um negócio na área de codorna, isso cresceu e hoje fatura R$5.000, sustentando parcialmente as nossas crianças. É um projeto hoje que vende para supermercados da comunidade, supermercados da cidade mais próxima, enfim. Veja só, eu peguei 3 pilares, expliquei os 3 pilares e agora eu posso finalizar. A nossa escola está aberta desde 2021, atendemos inicialmente cerca de 56 crianças, agora estamos para 114 crianças e o nosso objetivo final é alcançar 400 crianças. Nós somos a primeira escola inclusiva num raio de 50 quilômetros. Veja só, eu peguei um dado, trouxe um dado muito importante. Eu poderia simplesmente ser uma escola inclusiva, mas não usar isso como um recurso para chamar a atenção das pessoas, sobretudo quem é ligado a esse tema, ou que tem esse tema como algo muito relevante. Também é uma forma de atrair pessoas, já que eu faço, já está acontecendo, a gente usa esse recurso. Nesse pitch aqui, se a gente juntar tudo, vai dar 1 minuto ou 1 minuto e meio, porque eu separei em 3 pilares, isso me ajudou a não ficar disperso, me ajudou a não perder tempo, e aí o elevador chegou no térreo, terminei a história, se eu tenho um cartão, se eu troco o Instagram, se eu troco o WhatsApp, aquela pessoa ali pode de repente me chamar para um segundo momento onde eu vou ter mais tempo para detalhar coisas que são extremamente relevantes do meu projeto. Pronto, isso é um pitch de elevador, você pode separar os pontos, os tópicos para ajudar você que é dislexo, você que é dislexo não, você que é prolixo e fala muito, acaba se perdendo. Não tô falando que eu sou que você que é dislexo porque eu tenho dislexia, então assim, é muito difícil para mim me concentrar, poder ter uma direção, então eu uso pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 10 pontos para que eu possa, de fato, seguir um roteiro e terminar bem, as pessoas gostando de mim, gostando da história e podendo, de fato, entender aquilo que eu tô querendo transmitir. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dando várias dicas, né, de pitch de elevador, que também pode ser usado em outras apresentações, clica aqui no joinha, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que é muito importante. Se você tem uma dica de outro vídeo, quer deixar aqui, mas se você amou muito, tem uma setinha onde você pode clicar, pegar o link e compartilhar nos seus grupos de WhatsApp. Vamos embora, arrasta para cima e vamos preparar uma boa apresentação para que a gente possa trazer mais pessoas para a nossa rede, captar mais e fazer mais. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Vamos embora!